Glória a Deus. Irmãos, quem trouxe Bíblia aí deu um glória. Glória. Opa! Aí sim. 1 Coríntios 13, versículo 12. Glória a Deus. Irmãos, a gente entende da palavra de Deus que a gente tem que estar sempre em união, certo? Então a Bíblia diz assim, ó, se alegrai com que se alegram e chorais os que choram. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês, essa palavra está no meu coração já há alguns dias e eu confesso para vocês que eu tentei ir para outra palavra para ministrar hoje, só que eu não consegui sair dessa palavra. Ainda ontem, acho que eu compartilhava com o irmão Hélito sobre esse texto e, gente, é mistério de Deus. Só que uma coisa eu vou dizer para vocês. Quando Deus começou a falar comigo nessa palavra e eu comecei a jogar para dentro do telefone algumas informações daquilo que eu estava orando, pedindo para Deus uma palavra, veio essa palavra e eu comecei daí algumas frases vindo na mente, eu jogando ali para dentro e depois eu paro e junto essas frases tudo e começo a montar um esboço e começo literalmente a apanhar do Senhor. E quando a gente diz que a gente se alegra com os que se alegram e choram com os que choram, hoje vocês vão apanhar comigo também, que eu não vou apanhar sozinho. Tá? Deus está me pegando nessa palavra aqui, já tem aí 3, 4 dias, e eu quero dividir com vocês são meus irmãos, vamos apanhar junto. Amém? Glória a Deus. Modéstia à parte, a brincadeira, mas a palavra de Deus ela é confronto. A palavra de Deus ela não é para massagear o ego. Se a gente quer uma palavra de autoajuda ou para levantar a nossa autoestima, nós temos que procurar um livro específico para isso. A palavra de Deus não vem massagear o ego de ninguém. A palavra de Deus ainda é genuína. A palavra de Deus ainda é cruz. A palavra de Deus ainda é renúncia. A palavra de Deus ainda é alinhamento, embora machuque, embora doe. Só que a dor é uma pedagogia de Deus. Deus não quer ver nós sofrer. Mas a dor traz crescimento. E Deus, ele não nos ausenta da dor. Não adianta ficar dodóizinho. Ai, meu coraçãozinho está doendo, eu estou sofrendo. Ei, irmãos, essa é a pedagogia de Deus. Seja homem, seja mulher, para sofrer de cabeça erguida, porque o Senhor, Ele está fazendo nós passar por alguns processos internos e externos, porque Ele quer que nós cresçamos a estatura, a medida do varão valoroso, do varão perfeito, segundo a visão de Deus, porque Deus nos enxerga de uma forma e nós nos enxergamos de outra. E muitas das vezes nós passamos por alguns lugares aonde dói, aonde aperta, onde machuca, e cada um tem esse lugar. Às vezes é na parte financeira, às vezes é na parte de um pecado que tu não consegue largar, e Deus está te matando ali, e Deus está te apertando. Às vezes é numa parte que você não consegue ser amigo, que você não consegue ser gentil, que você não consegue desenvolver naquela área, e Deus está te matando ali, aquilo ali está te doendo. Então todos nós temos algumas dificuldades, mas Paulo, esse cara chamado Paulo, ele tinha uma percepção das coisas de Deus, ele tinha uma percepção das Escrituras, e a partir da medida que ele ia caminhando com Cristo, aumentando a intimidade com Cristo, ele ia tendo mais clareza, não total, mas ele ia tendo clareza daquilo que era uma certeza que estava no coração de Deus, e ele ia executando isso a partir dessa clareza. E ele conseguiu entender que a dor e o sofrimento não vieram para matar ele. Porque quando ele estava com um espinho na carne, ele orou pelo Senhor. E ele falou que Satanás estava esbofeteando ele. E ele orou por 3 vezes e o Senhor falou: a minha graça te basta, Paulo. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Glória! Eu consigo entender que quando nós estamos fracos, o Senhor está nos aperfeiçoando. O poder do Senhor não se aperfeiçoa num homem que se diz eu sou forte, numa mulher que diz eu sou forte. Não, a pedagogia de Deus é diferente. O forte é que é fraco e o fraco é que é forte.
Porque quando eu entendo que eu dependo de Deus, que eu sou totalmente dependente do Senhor para todas as coisas, eu me coloco nesse lugar de humildade. O Senhor vem com a graça e vem com o poder e vai nos aperfeiçoando. E aí Paulo tem esse entendimento. Mas Paulo, ele não se coloca num lugar de autocomiseração. Paulo não, eu sou o coitadinho, eu sou o fraquinho. Não! Paulo, ele passou por um estado de fraqueza. Ele passou pelo momento de fragilidade. E ele vai dizer, porque quando eu estou fraco, aí é que eu sou forte. Ele estava passando pelo momento, mas ele sabia quem ele era em Deus. Em Deus ele era forte. Em Deus você é forte. Em Deus a sua casa é forte. Em Deus a sua família é forte. Em Deus nós somos uma igreja forte. Mas nós precisamos ter entendimento que é Deus que faz todas as coisas. E o entendimento, ele às vezes não vem por completo. E é sobre isso que Deus estava falando comigo. 1 Coríntios 13, 12 vai dizer o seguinte: porque agora vemos por um espelho em enigma, ou um espelho obscuro, mas então veremos face a face. E veja bem, irmãos, que esse texto que Paulo está, essa carta que Paulo está aqui escrevendo, ela vai falar sobre, no próximo versículo, sobre o amor, sobre paciência, e ele vai dar ênfase que entre amor, fé, esperança, o maior é o amor. Mas quando eu fixei meus olhos nesse versículo de número 12, agora vemos de modo imperfeito, em outra versão, como um reflexo no espelho. Mas então, agora ele joga a palavra lá para o futuro. Mas então veremos tudo face a face. Tudo que sei agora é parcial e incompleto. Ele está dizendo assim, irmãos, olha só, eu não tenho a clareza de tudo. Hoje eu olho no espelho e esse espelho ele está embaçado, ele está obscuro. Eu fui estudar sobre o espelho na época de Paulo não era um espelho cristalino que nem nós temos hoje, que tu enxerga ali e tu consegue ver todas as coisas, porque o espelho é bem claro. Era uma peça de alumínio ou de bronze polida, aonde que aquilo era o espelho para eles. E eles olhavam para aquilo ali e eles não tinham o reflexo completo daquilo ali. Então aquilo ali ficava uma imagem embaçada. Ou seja, ele não tinha a clareza total daquela imagem. Ele não tinha, agora falando na parte espiritual, ele não tinha a clareza total daquilo que estava acontecendo, mas ele tinha alguns fragmentos de Deus, alguns apontamentos de Deus, do Espírito Santo de Deus, que impulsionava ele e ele tinha certeza do que aquilo que ele estava vivendo era o verdadeiro evangelho, do que aquilo que ele estava vivendo valia a pena, porque ele falou assim, ó, já não vive mais eu, mas Cristo vive em mim. Ele tinha a certeza disso. E por isso que ele passou por que ele passou. Por isso que ele não murmurou, ficou triste sim, passou dificuldade sim. Mas ele não murmurou, ele entendia que era necessário ele passar por aquilo ali. Ele entrava nas cidades para pregar o evangelho, não podendo pregar o evangelho, mas ele ia com ousadia, não com espírito de medo, mas de ousadia, de temor a Deus, segurança em Cristo, porque ele sabia que Cristo era suficiente para ele. Ele tinha encontrado Jesus, ele reconheceu Jesus, Jesus encontrou ele no caminho de Damasco, tocou na vida dele, abriu a visão dele, e agora ele não tinha mais dificuldade de entender quem era Cristo. Ele podia ter dificuldade de cumprir aquilo que era um cumprimento das promessas que Deus tinha na vida dele. E tudo isso, irmãos, nós passamos. Às vezes nós temos dificuldades de cumprir aquilo que Deus nos chamou para fazer. Nós ouvimos aqui uma frase ontem, eu anotei dentro dessas outras frases para montar o que eu quero trazer hoje a partir de Deus. E é uma frase que o Luiz Hermínio usa muito. Ele fala que nós não temos um chamado, mas é um chamado que nos tem. O chamado que nos tem.
É o chamado que tem as nossas vidas. E quando nós começamos a entrar na humildade de entender que cada um de nós tem um chamado e nós precisamos desenvolver esses chamados, meus queridos. Nós precisamos desenvolver esses chamados. Todos nós fomos chamados. Todos nós temos que cumprir o ID, a grande comissão, a continuação de Atos. Sermos testemunhas vivas daquilo que Cristo é. E a Bíblia vai dizer que mais bem-aventurado é aquele que não viu e creu do que aquele que viu e não creu, ou creu. Nós não vimos Jesus, claramente. Mas nós cremos nisso. E por isso nós estamos aqui reunidos nessa noite. Porque nós cremos no poder de Jesus. Nós cremos na pessoa de Jesus. Nós cremos que Jesus é o Filho de Deus. E isso são apontamentos, são fragmentos que o Espírito Santo vem ministrando em nossos corações. Por que você está aqui? Obrigado? Não. Porque o Espírito Santo está te convencendo, fazendo você entender que Jesus Cristo é Filho de Deus, que Jesus Cristo é suficiente para a nossa vida, que nós precisamos de uma igreja para estar em comunhão, para ativação dos nossos dons. E quando nós somos capturados por esse chamado, nós começamos a desenvolver. E quando nós começamos a desenvolver, dar os primeiros passos, pasmem, vem as dificuldades, vem as dúvidas, vem os porquês, vem os desconfortos. Ai, Senhor, será que eu estou no lugar certo? Será que é isso que o Senhor quer para mim? Parece que agora eu estou cantando, mas não é mais como antes, mas parece que agora, parece que não está mais fazendo sentido eu cantar. Ai, Senhor, quando eu tocava era diferente, mas agora parece que o tocar já não é mais suficiente. Senhor, o Senhor me chamou para a obra, eu entendo isso, mas parece que agora quando eu prego, parece que não é mais isso, parece que está faltando algo. Eu estou vindo já há um tempo no culto, eu estou desenvolvendo algumas coisas, estou entendendo alguns chamados. Ai, Senhor, mas tem alguma coisa que parece que está errado. Ei, irmãos, isso é extremamente normal. Isso é extremamente normal. Porque não é sobre aquilo que eu vou ter clareza para executar, mas é aquilo que eu vou ter obediência para não retroceder. Nós já falamos aqui, muitas das vezes a nossa fé não alcança a tamanha promessa que foi liberada sobre as nossas vidas. E é normal, é natural. Quem é leitor da Bíblia, espero que todos sejam, quantas passagens, homens de Deus, mulheres de Deus, famílias de Deus, receberam uma palavra, receberam uma promessa. Não, eu sou o menor da minha casa. Não, deixa eu aqui quietinho. Não, eu sou velha, não tem como gerar filho, eu sou estéril. Não tem como, mas tu tem uma palavra. E isso aconteceu com diversas pessoas. Abraão, sai da tua casa, sai do meio da tua parentela e vai para um lugar onde eu vou te mostrar. Senhor, mas tu tem como me dizer onde é que é? Não, sai, vai. Ele tinha uma clareza total? Não tinha. Por que ele foi? Ele era louco? Não. Hebreus 11, ele aparece como o pai da fé. Abraão. Mas ele tinha uma palavra e aquela palavra bastava. Muitos de nós já têm palavra e às vezes tem mais que uma, mais que duas palavras de direção, de apontamento. Deus te chamou para um propósito. Nós temos pregado sobre identidade, sobre paternidade, sobre chamado, sobre propósito, não temos? Mas agora parece que a gente precisa que Deus venha e fale uma outra coisa nova para nós, mas a gente nem cumpriu a primeira. A gente nem desenvolveu a primeira e queremos uma coisa nova. Queremos uma nova direção, queremos uma nova... Deus não tem compromisso em falar com a gente pela segunda vez, sendo que Ele já falou a primeira. Vocês acham que Abraão não murmurou dentro de si? Mas para onde é que eu estou indo? Vocês acham, as mulheres aqui, Deus vem e fala para o irmão Hélito, sai da tua casa, no meio da tua parentela, vai para um lugar onde eu vou te levar. O irmão Hélito acorda,
Mãe Ed, seguinte, arruma as malas. Ué, como assim? Vão viajar? Vão para a convenção? Não. Nós vamos vazar. Tá, mas para onde? Eu também não sei. Não é, tu é louco? Vai tu, eu não vou. Ué, eu vou ir, me fala para onde pelo menos. Sou tua esposa, me diz para mim aonde. Vocês acham que Sara, ela não questionou Abraão? Vocês acham que Sara não incomodou Abraão? Ei, cara, só um pouquinho. Para onde é que nós vamos? Para onde? Ela abriu mão da casa dela para morar em tendas, irmãos. E acampar em tendas de período em período. Tá, mas para onde é que nós estamos indo, amor? Eu não sei. Eu não sei. Que fé é essa? E que fé não só dele, mas a fé dela. Imagina, irmã Flávia. O Lucas chegar em casa com essa história. Vamos vazar, tá? Mas para onde, amor? Não, eu não sei. Deus me falou só para mim vazar. Gente, isso é de se pensar. E quando esses textos misturaram e eu fui estudar, irmãos, eu fiquei abismado, pasmado com a tamanha fé dessas pessoas de receber só um apontamento. E eu quero falar de algumas pessoas que receberam esse apontamento e elas desenvolveram aquilo que Deus queria para elas, mas muitas das vezes nem elas acreditavam, Fernando. Nem elas acreditavam, cara. Sabe, Sara, ela riu quando falaram para ela que ela ia ter um filho, por causa que ela já tinha uma idade avançada e ela era estéril. Ela riu da promessa, riu da palavra. Mas e como é que ela aparece na galeria dos heróis da fé? E Sara teve um filho pela fé, como se na hora que foi liberado isso para ela riu, ela não acreditou. Ela se manteve fiel àquele que liberou a palavra, e a palavra foi liberada por Deus. Ela se manteve fiel, embora não acreditando, embora não compreendendo todas as coisas, mas ela acreditou, ela se manteve fiel em obediência, ela foi desenvolvendo, uma medida que ela ia caminhando, conhecendo a Deus, aquela fé foi sendo gerada dentro dela, e junto com essa geração da fé, aumento, crescimento, começou a ser gerada uma criança naquele ventre, e quando ela olhou para a barriga, ela entendeu que o cumprimento daquela palavra estava se cumprindo na vida dela. Ela não acreditou, mas passou a acreditar mediante a obediência. Ela não se desviou, ela não saiu do caminho de Deus, ela não saiu desnorteada por aí afora, querendo fazer aventura, querendo enlouquecer, querendo fazer coisas pela própria vontade da sua carne, da sua cabeça. Não, ela se manteve nesse lugar, ela se manteve na obediência. E é sobre isso, irmãos, que nós precisamos entender. É a obediência de Deus. Você tem obedecido a palavra que Deus tem colocado no teu coração? Nós temos obedecido essa palavra. Ei, respira fundo. Calma, ainda não desenvolveu tudo, calma. Você está sofrendo por esse chamado? Bem-vindo ao Evangelho. Esse é o Evangelho. Mas eu estou sofrendo? Bem-vindo ao Evangelho. Jesus sofreu, irmãos, por causa de um chamado. Eu e você não vamos sofrer por causa de um chamado? Nós somos melhor que Jesus? Nunca. Jesus sofreu, mas o que ele sofreu? Ele sofreu obediente ao chamado. Teve vontade de desistir? Teve. Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Ou seja, Pai, se tu tiver um outro plano, me ajuda, eu não quero passar por isso, eu não quero passar por essa desconexão por um momento da tua presença. Senhor, eu estou sentindo, eu estou vendo do que vai vir por aí. Pai, por favor, se tiver outro plano, me ajuda. Mas quando ele olha novamente para o plano da redenção, e ele vê você, vê eu, vê nós aqui queimando de amor por Jesus, mesmo às vezes não tendo todo o entendimento daquilo que o Senhor quer construir na minha vida, mesmo não tendo total entendimento por que ainda não deu certo no serviço, por que ainda não deslanchei no ministério, por que ainda não está tudo claro na minha frente, não interessa. Não interessa, é Deus que está nos forjando ainda. Se Deus não fez ainda, celebre a vida do próximo, celebre aquele que já está dando fruto. Se ainda Deus não fez na nossa igreja, celebre a outra igreja do vizinho da esquerda, do vizinho da direita, porque não é sobre uma placa Mevã, é sobre um reino de Deus. Se nós estamos caminhando, se nós estamos botando a nossa semente na terra e ainda não cresceu, irmão, celebra. Foi a abertura do culto, Eclesiastes 11,
que aquele que fica observando o vento, o sol, a chuva não planta. Se não planta, não tem crescimento, não tem semeadura, não tem colheita. Enquanto não deu ainda os frutos na tua vida, celebre o fruto do irmão, o fruto da irmã. Celebre, porque quando chegar a tua vez de colher, de semear, outras pessoas vão se alegrar com a tua vitória. Outras pessoas vão se alegrar com a tua vida. Mas não deixe de semear. Não deixe de semear a tua semente. Porque agora vemos por um espelho em enigma, mas então veremos face a face. E a Bíblia continua falando que veremos face a face. Agora o nosso conhecimento é parcial e incompleto. E até mesmo o dom da profecia revelada apenas por uma parte do todo. Mas quando vier o que é perfeito, essas coisas imperfeitas desaparecerão. Paulo vai falar aqui também sobre uma mudança de mentalidade, um crescimento que não tem a ver com Deus, mas tem a ver com a gente. Tinha a ver com ele. E ele vai falar assim: quando eu era criança. Opa, ele era criança, agora não é mais. Eu falava, pensava, raciocinava como criança. Mas quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de criança. Irmãos, isso aqui está falando de algo físico, mas de algo espiritual também. Porque muitas das vezes nós nos movimentamos dentro da igreja como criança. Queremos ser carregado no colo. Se o pastor não me ligou, eu fico dodóizinho, machucado, e já não vou no próximo culto, porque o pastor não me deu um oi, porque o pastor não conseguiu me responder no WhatsApp a hora que ele mandou a mensagem. Eu fico feridinho, que eu passei pela irmã e a irmã não me deu a paz do Senhor. Eu passei pelo irmão, o irmão parece que fingiu que não me viu. Eu vou deixar de vir na igreja, eu vou parar de vir, porque olha, isso aí não pode acontecer. Irmãos, atitudes de crianças, de meninos. Parece que eu não estou desenvolvendo, então eu vou parar de servir o reino de Deus. Eu não sei, eu não estou me encontrando, atitudes de ainda uma pessoa menina, ainda de uma criança, de um menino. O que Deus está nos chamando nesse tempo, igreja do Balneário Rincão, é para um tempo de crescimento, de maturidade. É um tempo onde nós temos que assumir as nossas responsabilidades como homens, mulheres, como famílias e como filhos de Deus. É nós chamar essa responsabilidade para nós, não para nós escrevermos, mas para nós aplicarmos. Porque Paulo estava escrevendo aquilo que ele estava aplicando. Um dia eu era criança, eu falava, eu pensava, eu tomava atitudes como de uma criança, mas hoje eu sou um homem. Eu cresci, eu evoluí, eu tive uma mudança de mentalidade. E quando a gente tem essa mudança de mentalidade, irmãos, a gente está totalmente habilitados para o Senhor falar pela segunda vez a mesma coisa talvez que ele falou da primeira. Porque agora a gente deu um passo, porque agora a gente desenvolveu. Abraão, sai da tua casa, do meio da tua parentela e vai para um lugar onde eu te mostrarei. Ele tinha uma palavra, ele começou a caminhar sobre essa palavra. Só que vocês conhecem a história, Abraão levou quem junto? Ló quem era? O seu sobrinho. Deus pediu para levar o sobrinho? Pediu para levar algum parente? Não. Sai do meio da tua casa, do meio da tua parentela e vai. Ele levou de mochila o sobrinho. O que aconteceu? Vocês sabem disso. Lá na frente deu BO, deu problema. Ló começou a prosperar e agora os pastores de Ló começaram a brigar com os pastores de Abraão. Deu contenda, deu briga, deu problema. Abraão ficou ruim. Abraão passou por um estado de desconforto. Por quê? Porque Abraão não estava cumprindo exatamente aquilo que Deus falou. Ou seja, ele estava obedecendo só um pouco, mas não tudo. Porque não era para ter levado seu sobrinho.
E quantas das vezes Deus está nos espremendo, Deus está movimentando alguma coisa que está nos machucando, nos fazendo doer, e às vezes a gente fazer uma autoanálise do que a gente está levando de errado, do que a gente está levando, qual o sobrinho que a gente está levando, qual o problema que a gente está levando, qual a palavra que a gente ouviu e a gente não está completando ela. E será que é por isso que eu estou com desconforto? Será que é por isso que eu estou passando por uma crise financeira? Será que é por isso que eu estou enfrentando algumas dificuldades no relacionamento com meus filhos, com a minha esposa? Por quê? Por quê? Mas é mais fácil botar a culpa no irmão, na irmã, no tempo, no vento, na igreja, na cor da parede, na luz que não piscou, na luz que não acendeu. Vocês estão comigo? Só que muitas das vezes é nós. A grande maioria das vezes é nós que estamos fazendo algo não por completo, mas pela metade. Estamos negligenciando algumas coisas. E o mais interessante de tudo, irmãos, o mais interessante de tudo é que o Espírito Santo, ele é santo. Amém? E o Espírito Santo, ele te fala o que é. O Espírito Santo, ele te revela o que é. O Espírito Santo te mostra o que é. Mas deixa isso aqui, ó. Esse pecadinho aqui ninguém está vendo. Essa negligência aqui ninguém está vendo. Sabe aquela sujeirinha para baixo do tapete? Era só abrir a porta e varrer e jogar para fora. Não, está muito longe, eu estou com preguiça, vamos botar aqui. Deixa. Amanhã tem mais uma sujeirinha, deixa aqui embaixo do tapete. Uma hora, você vai começar a reclamar do cheiro, da sujeira, do problema, porque está te causando uma dor, está te causando um problema. E agora, primeira coisa, a gente tem que revisar a nossa vida, para ver como que ela está, sobre aquilo que Deus já liberou sobre a nossa casa, sobre aquilo que Deus já liberou sobre a nossa família. E veja bem que o problema não é não ver tudo, porque Paulo olhou para esse espelho e ele não teve clareza de tudo, ele não teve a imagem perfeita, ele não teve a clareza de tudo. O problema não é não ver tudo, irmãos, mas o problema, sabe qual é? É não obedecer aquilo que já foi falado. E quando nós não obedecemos aquilo que já foi falado, a gente começa a ser travado em alguns lugares. Abraão agora, com essa briga, ele teve que parar a sua movimentação, ele teve que puxar o freio de mão e ele teve que resolver esse BO. Ele teve que resolver esse problema. E o engraçado é, Abraão tinha a palavra, Abraão tinha a promessa, Abraão era aquele que tinha intimidade com Deus. Ló prosperou por causa de Abraão. Mas o interessante é que agora chega nessa altura dessa caminhada onde deu o problema, e Abraão chega para Ló e fala assim: ei, acabou, tu vai ter que ir para um lugar, eu vou ter que ir para o outro, agora tu escolhe, Ló. Se tu for para a esquerda, eu vou para a direita, se tu for para a direita, eu vou para a esquerda. A pergunta é, por que se a palavra estava sobre Abraão, se Abraão que era o tio, Ló que era o sobrinho, Abraão era o mais velho, a promessa estava sobre Abraão, por que Abraão não falou assim: Ló, tu pega aqui, ó, tá vendo essa rua aqui, ó, te some, e porque já deu problema aqui, deixa eu viver minha vida. Abraão sabia que ele tinha feito errado, e por isso que ele não decidiu escolher para onde ia, ou mandar o sobrinho dele para um lugar. Por quê? Porque a palavra de Deus não tinha a total clareza sobre a vida dele. Ele não podia escolher se ele ia para a esquerda ou ia para a direita. Sai da tua casa, do meio da tua parentela, e vai para um lugar onde eu vou te mostrar. Ou seja, cada passo de Abraão era o Senhor que estava conduzindo. Cada movimentação de Abraão era o Senhor que estava conduzindo. A tua casa, as nossas vidas, mediante a uma obediência do Senhor, quem conduz os nossos passos é o Senhor. Provérbios vai dizer que do coração do homem procede os planos, mas quem dirige os passos é o Senhor. É o Senhor que tem dirigido os nossos passos. E se você está até esse lugar, não físico, mas nesse lugar de obediência, nesse lugar
de um apontamento de Deus, aonde Deus te chamou. Você está entendendo que o chamado, ele te capturou. Você está agora pertencente ao reino, você está sentindo isso dentro de você. Mas você não tem total clareza de como vai ser os próximos passos. Somente obedeça. Quem? A palavra. Somente obedeça. Vá para o teu devocional. Vá para as tuas buscas intensas com o Senhor em oração, em guerra, em jejum. O Senhor é suficiente para a tua casa. O Senhor é suficiente para a tua família. O Senhor é suficiente para a tua vida. Por quê? Porque Ele vai te conduzir, porque Ele é Deus, a palavra é dEle, o chamado é dEle, o reino é dEle, a tua vida é dEle. Aleluia! Aleluia! Paulo, irmãos, ele usa essa figura do espelho para dizer para nós que ele também não tinha toda a certeza daquilo, toda a clareza daquilo que Deus queria com ele. Paulo não tinha toda a clareza. Ele tinha algumas percepções através do Espírito que davam uma certeza no coração dele, mas a clareza total do plano ele não tinha. Ele tinha esses apontamentos. Porque você imagina se Deus chama Paulo e fala para ele: cara, olha só, o que eu tenho contigo é lindo, é extraordinário, mas senta aqui e pega uma caneta que eu vou te falar para ti o que você vai sofrer por amor ao Evangelho. Que ele ia sofrer já tinha sido liberado sobre a vida dele. Você vai sofrer, aprender agora no sofrimento, sobre aquilo que tu vai viver. Mas agora imagina, pastor Alejandro, Paulo, pega uma caneta. Seguinte, tu vai entrar numa cidade e lá esses caras vão te espancar, Paulo. Vão te quebrar, Paulo. Tu vai sair de lá todo quebrado. Vão te jogar como um saco de lixo no meio da rua. Mas fica tranquilo. Te finge de morto. Eu mando recursos sobre a tua vida. E depois eu curo as tuas feridas. Eu mando um médico chamado Lucas para te cuidar, para te ajudar. E depois nós vamos desenvolvendo o processo de novo. Anota outra coisa aí, tu vai entrar num barco, tá? Só que esse barco aí ele vai naufragar. E vocês vão sofrer pra caramba. Paulo, esqueci de falar outra coisa, anota aí. Cara, tu vai ir preso. E tu vai ser amarrado nas mãos, nos pés. Cara, e tu vai dar uma sofrida lá dentro da cadeia, cara. E tu vai passar tanto tempo preso. E depois tu vai ser transferido para outro lugar. E depois tu vai fazer... Irmãos, Paulo ia falar: ei, para. Se esse é o chamado, eu não quero. Se esse é o chamado que o Senhor tem para mim, meu Deus, eu não quero. Eu não quero passar por isso. Eu não quero sofrer. Eu não quero passar por esses apuros. Eu quero ficar de boa. Eu quero ficar de boa. Irmão, só que esse não é o Evangelho. Esse não é o Evangelho. Nós precisamos sofrer. E eu não estou fazendo apologia aqui para nós sofrer, não, irmãos. É entender que o sofrer com Cristo, irmãos, é ganho e não perca. O sofrer com Cristo, irmãos, Ele está nos moldando o nosso caráter para que a gente viva uma vida eterna com Ele. O Evangelho não é pare de sofrer. O Evangelho é sofra com Cristo. Pega a tua cruz e me siga. Senhor, mas é pesado. Senhor, mas cruz é renúncia. Senhor, mas cruz é deixar o pecado. É deixar os prazeres do mundo. É isso. Pega a tua cruz e me siga. Ah, então eu não vou. É contigo. Tu tens o livre-arbítrio. Senhor, mas esse espinho na carne está me matando. Satanás já me esbofeteou. Satanás quer me matar. Satanás quer acabar com a minha vida. Me ajuda. Ei, Paulo, olha só vou te falar uma coisa. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Ei, tu cresceu, tu não é mais menino. Levanta. Vamos, Paulo. Vamos, porque eu tenho muito mais coisa para cumprir na tua vida, Paulo. Vamos. Eu te dou o refrigério. Eu te dou o escape. Eu te dou aquilo que tu necessita.
Eu te ajudo, Paulo. Eu te ajudo, mas uma coisa eu te digo: você vai continuar sofrendo. Você vai passar por apuros. Você vai passar por lugares, por situações adversas, e tudo isso não é para te matar, Paulo. Eu sou contigo, Paulo. Isso é para te crescer. E muitas das vezes a gente passa pelas essas coisas e para. Muitas vezes a gente passa por esses lugares e bota a culpa em Deus. Não é Deus que fechou essa porta, é Deus que trancou, é Deus que me colocou nesse buraco. Ei, irmãos, Deus está com a permissão sobre a vida dele, mas muitas das vezes quem se coloca nesse buraco somos nós. Quem nos coloca nesses lugares somos nós. Mas Deus não perde viagem, Ele não perde o controle da tua vida. Sabe por quê? Porque você foi comprado por um sangue poderoso. O selo do Espírito Santo já está sobre a sua vida, porque um dia você aceitou Jesus, um dia você disse: eis-me aqui. Você não tem um chamado, é o chamado que te tem. É o chamado que te tem. E agora você vai fugir, Jonas? E agora você vai desistir? Não, não vou. É necessário sofrer, então eu vou sofrer na elegância. Eu vou sofrer na elegância. Senhor, o que está errado na minha vida? Eu sou o teu filho. Esse sofrimento é para crescer, esse deserto é para crescer, então me mostra. Eu não quero ficar girando no deserto. Eu não sou palhaço, eu sou o teu filho. Me mostra, Senhor. Me tira desse lugar. Senhor, me tira desse lugar. Eu preciso sair desse lugar. Eu preciso crescer nesse ambiente do deserto. E aquele que não aprende, irmãos, que é Deus tratando, vai ficar andando em círculo, em círculo, em círculo. Pode trocar de igreja, pode trocar de bairro, pode trocar de cidade, pode fazer o que tu quiser. Vai continuar andando em círculo e sofrendo. Até você reconhecer: o problema é em mim. Aleluia. Eu preciso mudar. Eu preciso ter o entendimento de Deus. Não vai ter total clareza. Não vai ter total clareza. Não espere uma carta do céu chegando na tua caixinha do correio, que não vai ter. Levanta, sai da tua terra, sai da tua tenda, sai da tua casa, sai da tua parentela e vai, que no caminho eu vou te mostrar. Ló, escolhe, Ló, escolhe. Tu vai para a esquerda ou vai para a direita? Ô tio, mas tu é mais velho. Tio, a palavra de Deus está sobre a tua vida. Ele não falou, eu estou conjecturando. Escolhe tu, é o Senhor que tem que escolher. Abraão não podia escolher, Deus não tinha falado para ele: vai para a esquerda, vai para a direita. Vai que eu vou te mostrar. Então agora, era como se Abraão estivesse falando para ele: ei Ló, eu errei em te trazer. Eu errei em te trazer. Escolhe tu. Se tu for para a direita, eu vou para a esquerda e está tudo certo. O Senhor é comigo. Aí Ló, malandrão, olha para as campinas, para aqueles campos verdejantes, e Ló vai para lá. Não, lá é melhor. A grama do vizinho sempre é mais verde que a nossa, sim ou não? Olha só comigo. A grama do vizinho sempre é mais bonita que a nossa. A igreja do vizinho é sempre melhor que a nossa. Isso é fugir de um chamado. É fugir de um propósito. Se Deus te colocou neste lugar de ambiente, se Deus te colocou sobre esse lugar para desenvolver o teu chamado, o teu propósito, desenvolva, filho. Desenvolva, família. É com você que Deus chamou. É com você que Deus chamou. Aonde a tua caminho vai? Levante as suas mãos, levante as suas mãos. Aonde a tua glória? Isso, levante suas mãos. Sim, Jesus. Eis-nos aqui, Jesus. Eis-nos aqui, Senhor. Nós não vamos retroceder, Jesus. Até a tua glória esteja aqui para as nações, cidades sairão, profetas das nações, cidades sairão, adoradores das nações. Oh, aleluia! Sim! Nós queremos Jesus!
Ei, na catarabaçu. Desse vale sairão, profetas das nações. Desse vale sairão. Deus, eu creio, Pai. Eu creio, Pai. Eu creio, Pai. Oh, aleluia! Sim, Deus. Eu creio que desse vale sairão profetas para as nações. Aleluia. Nós precisamos entender que nessa vida, meus irmãos, Deus, Ele mostra o suficiente para obedecermos, mas não tudo para que nós tenhamos o controle da situação, porque o controle da situação está nas mãos do Senhor. É esse o conflito da carne, irmãos. É esse o conflito da nossa carne. Por quê? Porque nós queremos, irmãos, clareza total para obedecer, e Deus, Ele quer a obediência total, mesmo sem clareza total. Porque assim nós dizemos: Senhor, Tu és suficiente para mim. Tu és suficiente, a Tua presença é suficiente, a palavra que o Senhor tem sobre a minha casa é suficiente. Mas nós queremos clareza total para obedecer. E Deus, Ele quer obediência total, mesmo sem clareza total. Porque isso demonstra a suficiência de Deus para a nossa vida. Isso demonstra a suficiência de Deus. Senhor, eu não sei tudo, mas eu sou o Teu filho, eu sou a Tua filha. Então, Pai, seja feita a Tua vontade e não a minha. A minha vontade é de desistir. A minha vontade é de correr e me atirar lá na 7ª onda do mar. Mas não é sobre isso, não é sobre a minha vontade. É sobre a Tua vontade. O que o Senhor tem para minha casa, o que o Senhor tem para minha família. Eu quero Te obedecer, custe o que custar. Ei, meus irmãos, essa vida aqui é tão passageira, irmãos. Essa vida aqui passa tão rápido, gente. Tão rápido. Tão rápido. O vigor físico passa rápido. A beleza passa rápido. A vida passa rápido. Os filhos crescem muito rápido. O que nós estamos construindo no Senhor? O que nós estamos construindo em Deus? Queremos morar uma eternidade com o Senhor, mas não temos a humildade de passar 10 minutos com Ele hoje em oração. Não temos humildade para passar 20, 30 minutos orando, lendo a Sua palavra, que vai construir, vai gerar em mim uma dependência no Senhor para mim herdar o reino dos céus e viver com Ele eternamente, mas eu não tenho esse tempo aqui na terra. Deus vai ter compromisso com criança? Deus não tem compromisso, porque Deus é justo, Deus é santo. A igreja do século 21, que somos nós, precisamos crescer em graça, crescer em autoridade, amadurecer e aprender a obedecer sem clareza total. O reino, irmãos, ele não funciona por explicações completas. O reino, irmãos, ele funciona por uma revelação a partir de uma obediência. Então, a partir que nós vamos obedecendo, nós vamos tendo clareza de mais um passo. À medida que eu vou obedecendo, eu vou tendo revelação de mais uma milha, de mais um ciclo, de mais uma caminhada. Aí nós saímos daquele ciclo, entramos num ciclo novo. Mas agora eu quero carregar as bagagens daquele ciclo velho para esse ciclo novo. Se já é um ciclo novo, é porque é tudo novo. Eu vou precisar de experiências novas. Eu vou precisar de uma revelação nova. Eu vou precisar de um apontamento do Senhor novo. Mas como? Mediante a obediência daquilo que Ele já fez. Daquilo que Ele é. Então, irmãos, não somos nós que temos um chamado. É o chamado que nos tem. E quando isso fica claro, que o chamado ele nos possui, a gente começa a entender que o evangelho moderno, ele ensinou muito